Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua vibração das mais salutares possíveis. Gostaria de cumprimentar as nossas amigas aqui da mesa, a nossa Iramá, que foi a porta-voz da casa, por intermédio da qual o convite nos foi gentil e amorosamente formulado. Gostaria de, em nome desses que eu cumprimentei, cumprimentar todo o corpo de trabalhadores, de dedicados servidores a essa que é uma abençoada instituição. Cumprimentar os nossos amigos responsáveis pela arte, porque ambos os grupos eu conheço, tanto a dupla que se apresentou aqui, agora, como o grupo que faz parte da casa. Alguns dos membros que eu mantenho até contato um pouco mais próximo, né, Sâmia? Gostaria de cumprimentar o Armando. Armando falou muito bem, nós nos temos encontrado, mas eu acho que não é ele que tem me perseguido, eu que tenho perseguido ele. Ele poderia até falar aqui na parte dele, Flávio, por que me persegues? Mas ele foi gentil. E dizer que o nosso seminário, como foi adredemente apresentado, está aí, dividido em esse banquete de arte, essa mensagem que vai além, como eu costumo dizer, vai além do texto, porque a música tem um poder heurístico, um poder que carrega consigo uma verdade que vai além da cognição, porque consegue falar, consegue apresentar um discurso que é além do texto, embora o texto na música seja importante, a música transcende ao texto, porque do contrário, se não houvesse uma transcendência, não haveria diferença entre um discurso verbal e uma mensagem apresentada através da poesia, da melodia e do texto musical. Portanto, essa alternância para mim é uma honra, é um grande gáudio, alternância entre as considerações doutrinárias que fazemos e a parte que nos eleva e nos eleva através da arte dos nossos queridos amigos aqui. Portanto, apresentaremos aqui esse momento inicial, que é um introito a respeito do tema geral, partindo daquele raciocínio que normalmente é feito do genérico para mais tarde o particular, apresentando, portanto, o tema de uma maneira mais abrangente, família, os aspectos gerais, as considerações gerais, os aspectos mais técnicos, mais densos, aqueles que nem sempre são tão interessantes, voltado para o cotidiano, porque as pessoas estão então mais atentas, né? Não estão tão cansadas, para que quando estiverem cochilando, a gente então entre no tema e nas considerações mais importantes. Portanto, faz parte da prática do orador e da dialética, que combina numa síntese. Narra uma tradição muito conhecida, tradição essa de natureza latina, que um jovem pintor queria já, depois de algumas peças apresentadas, queria coroar sua carreira com aquela que deveria ser a sua obra-prima. Embora jovem, já tinha uma carreira muito larga e já tinha feito uma certa fama em Firenze, Florença, e gostaria de agora ensementar o solo fértil das suas produções com aquela obra que deveria ser a obra-prima. Adredemente preparada, ele coloca, a princípio, o tema voltado para aquilo que ele considerava a coisa mais importante, ou a coisa mais bonita, a coisa mais profunda do mundo. Esse era o tema que ele gostaria de sintetizar através de uma imagem pictórica. E graças a isso, ele resolveu pesquisar, refletir a respeito daquilo que deveria traduzir por uma imagem a essência da vida, a coisa mais bela do mundo, a coisa mais importante do mundo. E com isso, esse artista resolveu fazer uma série de entrevistas, dialogar com algumas pessoas, alguns colaboradores, inclusive, da sua arte, para mais tarde transformar
o resultado de todo aquele colóquio em uma arte que deveria ser a mais notável expressão da sua carreira. E, a princípio, conversou com algumas pessoas, algumas delas voltadas para a literatura, para o romance, e particularmente se deteve a conversar com um colega que era poeta. E esse colega lhe disse que a vida para ele estava essencialmente voltada para o amor. E o amor era a essência da própria vida, o sentido da vida e ao mesmo tempo o móvel pelo qual a vida se processa. O poeta então disse a ele que ele deveria sintetizar na obra algo que remontasse ao amor. Mas ele ficou com mais dúvida ainda. Porque como é que eu ia pintar, perguntava ele, o amor? Como colocar na tela, numa cena, a paisagem, transmutar o amor, que é algo abstrato na sua concepção, em uma paisagem, em uma tela, em uma cena. E com mais dúvidas do que certezas, ele resolveu fazer mais peregrinações. E depois de dar-se com alguns religiosos, particularmente um sacerdote conhecido da cidade, que conhecera desde a infância e que era uma espécie de confessor e de orientador espiritual, ele então ouve do seu pastor, do seu padre, da sua referência religiosa, que o amor realmente é a engrenagem da vida, mas que ele deveria pensar na fé, porque a fé é a substância de todas as coisas e a fé é que movia a criatura na direção do amor. Sem fé, que é a engrenagem da própria vida, não se alcança o amor nas suas expressões mais sinceras, mais legítimas e mais elevadas. Porque a fé não é apenas um ideal religioso, mas está presente na própria natureza, disse o sacerdote. O cristal que se modifica, a pedra que se estrutura através de várias manifestações do mundo mineral, é a fé se transmutando à semelhança da árvore que é podada e mais tarde se reconstrói. É uma energia que mantém e vitaliza a própria vida, que está presente nas coisas mais banais, a ponto de comer seja um ato de fé. Porque ao digerir, ou ao deglutir, ou ao ingerir um alimento, o homem acredita nas suas vísceras da digestão. Embora não consiga garantir que tudo dê certo no processo da digestão, e às vezes não dá. Mas é um ato de confiança. A vida parece ser um ato de confiança e de entrega. E falou algumas outras coisas mais. Ele ficou encantado, mas saiu agora com mais dúvida. Porque se não conseguia pintar o amor, colocar o amor num quadro, como é que conseguiria colocar a fé numa imagem, numa cena? E algo quase macambúzio, quase totalmente desalentado, procurou uma outra população, a população que estava voltada para a segurança pública, e conversando com um colega seu, que era dedicado às Forças Armadas, esse colega, depois de estabelecer um diálogo com ele, respondeu que ele deveria pensar na paz, porque a paz é o recurso essencial para brotar-se a fé e para exercitar e viver o amor. E agora ele estava com mais um problema. Ele não sabia como pintar um amor, muito menos a fé, e menos ainda o que seria a paz em uma cena. E algo em dúvida, não querendo arriscar e ser precipitado em começar a pintar alguma coisa que vinha na mente, aquelas imagens clichês associadas à fé, associados à paz, associados ao amor, ele resolveu voltar a casa para, à noite, antes de dormir, pensar um pouco mais e, quem sabe, continuar a sua jornada, a sua meta no dia seguinte. Chegando em casa, ele, cansado, algo exausto, algo estressado, algo tenso, recebeu o afeto, o abraço da sua esposa, um beijo, o acolhimento, a gentileza, a ternura, talvez, de que ele precisava naquele momento. Estava com uma certa dificuldade financeira e, ao entrar e ser recebido assim por sua companheira de jornada, ele começa a pensar que aquilo era o amor. Que talvez aquilo fosse o amor na expressão mais cotidiana que ele poderia lobrigar e que talvez aqueles que visualizassem o beijo de um casal legitimamente conectado
traduziria talvez a expressão do amor mais acessível a todos aqueles que travassem contato com a sua mensagem artística. Ao entrar na sua casa, seu filho de 5 anos acorreu para ele, jogou-se aos seus braços, pegou pela sua mão e começou a mostrar algumas coisas que ele havia feito, algumas brincadeiras, totalmente devotado, entregue e confiante no discurso e no conduzimento, na orientação do pai. E ele percebeu que aquilo talvez fosse a fé, porque o filho confiava cegamente nele, dava-lhe as mãos e o conduzia, mas também era conduzido pelo pai. Aquilo era entrega, era confiança total. Quanta responsabilidade ele tinha, quanta coisa, quanto encargo ele possuía na missão da paternidade. Ele resolveu refletir a respeito ali da fé. E quando sentou-se à mesa para jantar, o diálogo com a esposa, as brincadeiras e até as peraltices do pequeno fizeram-no concluir que aquilo era paz. Ele pintou, então, a sua família. Retratou na sua família aquilo que ficou conhecido no seu título como a coisa essencial do mundo, a coisa mais bela do mundo, a essência de todas as coisas. E essa história singela, bem se vê, uma história simples, mas que tem uma mensagem muito profunda, fala-nos dos desafios que nós temos ao nosso alcance. E os desafios, alegrias e também situações dolorosas, nem sempre tão confortáveis, acontecem ao ser existencial que somos para um propósito de crescimento, de desenvolvimento de valores, de aprimoramento de caráter, de forjar uma personalidade cada vez mais conhecida, cada vez mais fortalecida e cada vez mais sábia perante as coisas da vida. À semelhança da criança, que da vida tem a noção em torno das suas referências, do brinquedo que possui, das referências iniciais, e mais tarde passa por uma coletânea daquilo que os psicanalistas chamam de perda, de sofrimento. Porque a vida no desenvolvimento até psicológico, no desenvolvimento psicoexistencial, é uma coletânea de perdas. A perda da infância, a perda da ingenuidade inicial, o ingresso na vida adulta, que marca uma ruptura e uma espécie de sofrimento. A criança vai abrindo mão de algumas coisas, o ser vai abrindo mão de algumas situações em detrimento de outra. A princípio, na vida do operatório sensório-motor, como dizia Piaget, na vida irracional, automatista, ele acha que o mundo é a extensão de si mesmo. Mas quando ele percebe que a mãe demora um pouco para lhe dar o leite, quando ele percebe que ao chorar, ele não imediatamente tem as suas necessidades físicas atendidas, a sua fralda trocada, ele passa a perceber que a mãe não é um pedaço dele, mas a mãe é um outro, como dizia Lacan, o outro com O maiúsculo. E essa é a primeira experiência de sofrimento do ponto de vista psicanalítico, porque perceber que o outro é um sofrimento, porque demarca aí a ideia não apenas de alteridade, se colocar no lugar do outro, mas a ideia de que há um limite para o meu eu. Essa ideia é básica para a sociabilidade, para os relacionamentos de maneira geral, a ideia de que o outro não sou eu, mas o outro é o outro. Porque no narcisismo, o outro não aparece. Porque eu sou tão cheio de mim mesmo que eu não consigo nem ver o outro. Até uma amizade precisa de um certo sacrifício do meu ego. Porque na amizade eu preciso também prestar atenção no outro. Se eu sou muito cheio de mim, não há lugar para amizade. Não há espaço para relações. Porque o que eu só vejo sou eu mesmo. E quando eu olho o outro para me ver a mim mesmo. Como dizia Caetano Veloso, que o espelho reflete a mim mesmo. Que Narciso só acha feio que não é espelho. Então essa é uma ideia básica do desenvolvimento humano que gera a noção de laço. Laço social, segundo os cientistas e os especialistas em ciência social. Vínculo, que é algo muito complexo. Porque não são duas pessoas se vinculando, mas é aquilo que se produz a partir de duas pessoas. É um terceiro, numa linguagem ainda lacaniana, um terceiro que surge para além dos dois elementos.
É a ideia de que 1 mais 1 é mais do que 2. É a ideia que se produz um terceiro, que é a relação, o relacionamento. E isso é básico na ideia de família. Isso é básico na ideia do desenvolvimento. No desenvolvimento do ser. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que essas perdas que a psicanálise enxergou, pelo menos na tradição freudiana convencional, como um pessimismo e uma ideia, a conclusão que foi, em nosso modo de ver, um tanto exagerada ou equivocada, uma ideia de que a vida humana é negativa e é neurótica, é sofrida, mas a ideia de que o ser infantil vai perdendo a infância para dar lugar a uma outra percepção da realidade, ele vai também se tornando mais consciente do que é afeto, do que é relacionamento, do que é amor, do que é amar e do que é ser amado. Na ingenuidade infantil, a gente às vezes romantiza, idealiza muito as relações. Mas à medida que a gente cresce, esse crescimento dói. Mas ao mesmo tempo gera uma compreensão de mais amplas possibilidades do amor. A semelhança da criança que não quer ir para a escola. Quem é que quer? Eu também não queria. É melhor ficar em casa. O meu de 3 anos não aguenta, quer assistir Patrulha Canina e outras coisas assim. Essas coisas que se repetem, que fica até a musiquinha tocando na nossa cabeça. Que eu não consigo nem orar direito com aqueles desenhos. Peppa Pig é um raio, é um vício aquilo ali. E ele vai de mau humor, às vezes chora. Ele se chateia comigo, porque é a percepção que ele tem. Ele não tem ideia. Acredita na mentalidade dele que eu estou sendo cruel, eu estou fazendo mal a ele. Nós também somos assim. O crescimento dói. E Deus nos impulsiona para um crescimento que só depois a gente vai perceber que estávamos sendo amados. Nós estamos sendo convidados a mais amplas compreensões do amor divino por nós. É essa a ideia. Mas que não vai ser agradável. Não vai ser bom. Não vai ser positivo. Essa ideia está presente no bojo da doutrina espírita. A doutrina espírita nos convida, em outras palavras, a compreender essa realidade. A dizer que, nesse recorte do tema que a gente vai fazer, porque família, a gente ficaria aqui até meia-noite. Mas aí, aqueles que têm os cônjuges em casa podem ficar com problemas em casa se a gente ficar aqui até meia-noite. Então, a gente não vai ficar até meia-noite. O recorte é essencial ao nosso tema, porque a gente podia falar de família em vários aspectos. Há muita coisa a dizer para família, mas o recorte é reencarnação e conflitos familiares. É a ideia de que há 2 eixos aí para o nosso tema, para que a gente entenda a ideia de laço social, a ideia de vínculo, a ideia de que o ser humano é um animal gregário, é um animal que necessita se comunicar, que necessita se relacionar, sem o que ele adoece, aliena, enlouquece. Nelson Mandela, durante os 27 anos que passou na prisão, a maioria dos quais na solitária, fazia discursos sozinho para não enlouquecer, falando consigo mesmo. Portanto, se você assistiu o Náufrago, aquela ideia de conversar com a bola não é nova. É de Nelson Mandela. E de outros que também fizeram isso para não enlouquecer. Porque o ser humano precisa se relacionar. Quem já leu as pesquisas sobre hospitalismo, sobre síndrome dos bebês que morriam, principalmente na década de 50 e 60, sabe do que eu estou falando. Aquela síndrome estranha que René Spitz, por ordem, ou melhor, por solicitação da Organização das Nações Unidas, que peregrinou pela Europa, dizimada pela Segunda Guerra Mundial, graças à destruição que o Terceiro Reich inaugurou, é que foi chamada para dar conta das mortes sucessivas dos bebês, filhos das famílias destruídas da Segunda Guerra, bebês que eram abarrotados em creches que não davam conta, orfanatos que não conseguiam dar conta de todos os bebês, mas que essa síndrome era muito estranha, porque não faltava alimento, não faltava cuidados com os bebês, mas eles morriam de uma síndrome estranha, que mais tarde foi totalmente debelada. Depois de vários especialistas tentarem estudar o assunto, o psiquiatra René Spitz fez uma jornada para tentar entender o problema. Aquela síndrome que ficou conhecida mais tarde como hospitalismo, ele percebeu que se tratava de algo
que estava associada à privação social e sensorial. E a solução, o remédio para a doença, foi muito simples. Ele solicitou das autoridades da Europa que fizesse uma rotina com as enfermeiras que cuidavam das crianças, que tinham muitas crianças para dar conta, que fossem enfermeiras fixas e não ficassem naquela rotatividade, para criar vínculos com aqueles bebês que elas cuidavam, e que, de vez em quando, selecionasse um tempo do seu tempo para carregarem as crianças e interagirem com elas. E dissesse a elas que a vida deles dependia disso. A síndrome foi debelada. Porque os bebês apresentavam, a princípio, falta de interação social, retardo psicomotor, mais tarde não comiam, desidratavam e morriam. E essa síndrome, mais tarde síndrome de René Spitz, foi por causa apenas da falta de contato social, de relacionamento. A alma precisa de afeto tanto quanto o corpo precisa de comida. Essa era a ideia que René Spitz estabelecia dentro da psiquiatria, mais tarde se tornou psicanalista, para defender que nós somos seres de relações, que nos relacionamos. A base da família, portanto, são relações que são estabelecidas. O núcleo original da família, e aqui eu estou colocando não apenas a família chamada nuclear, tradicional, mas qualquer família, a base, genericamente falando, da família está associada ao núcleo conjugal, a um vínculo conjugal, afetivo, sexual, particularmente quando a família é estruturada em parceria, com exceção das chamadas produções independentes. Há um vínculo conjugal, um vínculo afetivo, uma parceria para a estruturação da família, seja na família nuclear, através da qual o casal opta pela reprodução ou pela adoção, seja por outros arranjos de família do mundo contemporâneo, que ainda assim, genericamente falando, começa com a parceria conjugal, com a parceria afetivo-amorosa. O que significa dizer que, do ponto de vista genérico, do ponto de vista abrangente, a família tem um vínculo aí que se estrutura numa relação afetivo-conjugal, sexual. E essa relação é essencial e é referencial na família. Relação essa que é oriunda de experiências muito antigas da poliandria, a poliginia, poligamia masculina, poligamia feminina, das sociedades matriarcais ao patriarcado mais tarde. Nós vemos todo o desenvolvimento e um arranjo social, todo um caldo de cultura que tem a família como base, que tem a família como referência, que tem a família como sendo o termômetro, a régua. Não é à toa que Émile Durkheim expressou aquela famosa frase de que a família é a célula do organismo social, é a célula máter, é a célula básica, é a referência. É essa ideia que passa. Porque do matriarcado, as sociedades primitivas, ao patriarcado, segundo os melhores especialistas, nós vimos um desenvolvimento de percepção, de concepção, de entendimento dos relacionamentos. A princípio de vínculos materiais, de vínculos sensoriais, de impulsos do desejo, seja o impulso da procriação, o vínculo agregador da libido, para mais tarde, nesse vínculo, se estabelecer ao longo das eras, vínculos mais profundos de apego, que às vezes se deriva do fenômeno sexual, o apego, a posse, para mais tarde a consideração, para mais tarde o deslumbramento, para mais tarde a aceitação, a responsabilidade, o sentido de compromisso, respeito, afeto, amor profundo, a convivência constante, a dedicação. O homem primitivo não conseguia entender como é que do seu organismo saía outro organismo. Não conseguia logicar, entender direito. A princípio de maneira fortuita e nas relações sexuais fortuitas. Daí o matriarcado parece ter antecedido o patriarcado. Uma vez que a mulher detinha o poder, as matriarcas, em função de serem ela a linha da história familiar,
A origem genealógica tinha certo poder na comunidade, por isso, já que não sabia quem era o pai, mas sabia quem era a mãe, em função das relações sexuais fortuitas. Mais tarde, a força física masculina e toda a cultura patriarcal que submeteu de maneira violenta, desagregadora, o sujeito feminino, nós vemos, ao longo das eras, a tradição patriarcal ser conhecida da nossa história, com seus vícios, com as suas desvantagens, com as suas características interessantes, tudo isso que marcou aí as sociedades ao longo dos tempos, a cultura e assim por diante. A verdade é que a monogamia é uma das conquistas mais expressivas da percepção de relação, de relacionamento. A ideia de monogamia parece introduzir na consciência humana uma ideia de estabilidade. Curiosamente, parece que a monogamia chega, pelo menos em termos teóricos, não necessariamente praticada por todos os homens, mas teoricamente chega ao mesmo tempo que chega a ideia de monoteísmo, né? Um Deus, um vínculo afetivo sexual. Parece surgir nesse mesmo momento, porque foi Israel de Moisés que também estabeleceu, pelo menos teoricamente, a ideia da monogamia, ainda que seja uma monogamia bastante discutível e polêmica. A verdade é que essa ideia parece ter o lampejo de uma consciência humana e de uma compreensão, que já é um avanço, que já é uma noção mais avançada, uma concepção. Porque o ser humano vive na luta entre o instinto e a razão. A razão elabora, às vezes, uma compreensão, mas o instinto, às vezes, predomina de tal forma que o ser humano quase sempre é ambíguo, ambivalente e paradoxal. Mas é muito melhor que a sociedade comece a compreender as relações de uma forma mais equilibrada, que equilibra também a sociedade, ainda que não viva de maneira plena, do que dar o aval social de relações fortuitas que agrediam a prole, que vinham das relações sexuais, que desrespeitava o arranjo familiar, que gerava guerras, que gerava conflitos, por conta do desequilíbrio excedente entre homens e mulheres e os vínculos disponíveis. Daí as guerras numerosas no passado. Daí os haréns nas culturas poligâmicas. Salomão tinha um harém de 700 concubinas, além das esposas. E tinha um eunuco que foi castrado, porque ele tinha uma paranoia de que alguém ficasse com alguma das suas concubinas, que tomasse conta do harém. Está lá na Bíblia. Era a cultura patriarcal, era a tradição. E é claro que isso gerava um desequilíbrio. A monogamia, segundo os melhores estudiosos da sociedade, também equilibra a sociedade. Ainda que legalmente a pessoa não viva, os indivíduos não vivam, mas genericamente falando, fica feio mesmo no homem, ele chegar aqui, por exemplo, e dizer que tem 3 relacionamentos. Não pega bem. Ele pode até fazer isso escondido, mas ele não vai chegar para o pai e vai dizer: ó, pai, eu estou com 3 noivados. E o pai vai bater no ombro dele: muito bem, meu filho, esse é o garoto. Porque há uma certa repulsa em nós pela promiscuidade. Daí essa ideia de que aquela pessoa que passou o rodo, homem ou mulher, há uma espécie de repulsa por aquilo. Da mesma forma que o sujeito feminino também. Porque não é uma questão de juízo de valor moral, dá uma sensação de instabilidade. Sem aqui adentrar ainda nas questões afetivas e de sentimento e de respeito pelo outro, que aí é outro assunto que a gente ainda vai adentrar. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista coletivo, e o Espiritismo percebeu isso. No item 695, Kardec pergunta se a união permanente entre 2 seres é contrário à lei natural. E os espíritos respondem de maneira taxativa e cabal: é um progresso na marcha da humanidade. Quando os espíritos respondem a isso, eles estão dizendo que a monogamia é um progresso na marcha da humanidade. Não é a união permanente no sentido até que a morte nos separe, um mata o outro para separar. Não. É a noção de monogamia é um progresso na marcha da humanidade. A união permanente entre 2 seres, que dá dignidade ao vínculo e que gera todos os arranjos jurídicos e sociais, que mais tarde desembocaria no direito de família, que tem a ver com regular aqui a parte patrimonial, a parte legal, a parte material, para resguardar a família que surge daquela união.
Lei nenhuma consegue dar amor a um casal. Lei nenhuma consegue modificar a conduta de ninguém. Senão amanhã a gente faz uma constituinte, uma nova Constituição Federal e coloca lá no artigo 1º. Todo mundo agora vai fazer a caridade a partir de hoje e vai se amar. Vai dar certo? Não vai. Porque não é uma lei que faz você mudar, ainda que as leis ajudem a nos educar. O exemplo é do cinto de segurança. Que no passado todo mundo reclamou e hoje ninguém nem questiona. Ajuda, mas não resolve. Então, não é por uma lei. As leis só coíbem os excessos, para que os filhos que nascem de uma união tenham certos direitos, para que haja o direito à herança, os patrimônios, etc. Ideal seria que os vínculos de afeto assegurassem isso, mas como nós somos muito instáveis emocionalmente, o que a gente acha que é amor agora, amanhã já não é, para que a família fosse e seja resguardada a partir daí. Por isso, meus amigos, quando Will Durant, o historiador americano, fez um estudo da história da civilização, 40 volumes, durante anos estudando a civilização, uma das conclusões dele, ele e a senhora Durant, foi o seguinte: toda vez que a família se desorganizou demais, a sociedade daquele tempo específico tombou no caos. Se a gente examinar ao longo das épocas, foi assim na Grécia, foi assim no patriciado de Roma, quando os patrícios romanos abandonaram lá e deixaram apenas com os escravos o cuidado da sua prole. Foi assim na Idade Média, quando a noção de família estava associada ao slogan: quando o sangue sai, o conhecimento entra, através do método catequético perturbador da violência. A primeira filha para o convento, o primeiro filho para o sacerdócio. E assim a sociedade periclitou. Se a gente examinar as sociedades dos tempos anteriores, a gente vai ver a característica deles a partir das famílias. Como é que eram as famílias? E a gente vai ter uma ideia de como é a sociedade daquele tempo. Porque a família é uma espécie de espelho que dá uma ideia. Daí, quando a gente vê a família se desorganizando e se periclitando, a gente tem um pouco o reflexo da sociedade na qual estamos. Allan Kardec, em Lei de Sociedade, vai perguntar em O Livro dos Espíritos, na questão 774, a respeito dos laços sociais. E os Espíritos respondem que os laços sociais são os elementos que fomentam o progresso. Porque, meus amigos, quando falamos em progresso, estamos falando de desenvolvimento moral. Embora o progresso é também o lado intelectual. Mas o intelectual você pode evoluir até fazendo EAD dentro de casa. Até autodidata, lendo sozinho e estudando. Nós podemos evoluir intelectualmente só, mas moralmente a gente só evolui no contato com o outro, nas relações. É no relacionamento que a gente cresce, porque é no atrito, é nas diferenças. E Kardec vai dizer, os laços sociais são indispensáveis ao progresso. E acrescenta, aliás, os espíritos acrescentam que os laços de família são indispensáveis para os laços sociais. Ou seja, uma coisa puxa a outra. O que eu quero dizer é o seguinte: quer saber como é uma sociedade? Veja como são as famílias nessa sociedade. Se as famílias são preconceituosas, a sociedade é. Se as famílias são violentas, são agressivas, são intolerantes, a sociedade é. Se as famílias são respeitosas, são bondosas, a sociedade também é. É um reflexo inevitável. É esse caldo de cultura que sintetiza ali, em miniatura, a sociedade humana. E é por essa razão que estamos aqui para examinar isso. Os laços de família e os laços sociais. Já caminhando para o término desse momento, a família, para o Espiritismo, não é apenas a demanda genética, a demanda sociológica, a demanda material e econômica, se a gente for colocar aqui do ponto de vista social e sociológico, das forças econômicas que envolvem e que movimentam a sociedade, mas a família é especialmente um conjunto de seres espirituais que antecedem o berço, que se vinculam na matéria e, por intermédio da matéria, têm necessidades próprias, por meio da reencarnação, para evoluir, para crescer. A família tem um propósito que vai além do laço consanguíneo, que se traduz em afinidades e em falta de afinidades, em antipatia e em simpatia, em identificação e desidentificação,
em reminiscência de conflitos do passado que remontam à existência atual e em experiências do momento que complicam ou melhoram a situação. Mas a família é um grande projeto divino, porque, como dizia Chico Xavier, a gente contrai uma dívida no atacado e vai pagando as prestações. O que significa dizer o seguinte: eu mato alguém e recebo essa pessoa, esse espírito lá na frente como filho. Tirei a vida, agora dou a vida. E aí eu contraí a dívida no atacado, de uma vez só. Aí vou pagando a prestação, porque eu fui educando, vou encaminhando, vou convivendo, Então, quando nós dois desencarnarmos, na condição de mãe e filha, ou de pai e filho, ainda que a gente se lembre da outra, onde um matou o outro, a mais recente, a gente foi pai e filho, mãe e filho. Ah, você me fez mal! Mas na mais recente a gente foi mãe e filha. Então aquilo suplanta. Olha que jogada da providência divina. A providência divina não é gente, viu? Que é isso? Porque reúne pelo laço da matéria, que é um atavismo animal do apego, etc., para o desenvolvimento de sentimentos, a fim de que esses sentimentos do apego e do sentimento de pertencimento se sobreponha a alguma mazela que ficou mal solucionada, em outras palavras, alguma encrenca nossa, de existências anteriores, que o corpo lima um pouco, que o corpo bloqueia a lembrança, mas não bloqueia os sentimentos. Os conflitos vêm na experiência atual, mas o cérebro é uma espécie de quebra-luz, de luva do espírito, como diz Emmanuel e também André Luiz, para que a gente possa agora refazer, para que a gente possa agora viver experiências diferentes, para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer novos vínculos. Allan Kardec chega a dizer no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo que, frequentemente, em algumas traduções, como é o caso da tradução de Evandro Noleto Bezerra, está na maioria das vezes, ou seja, é frequente, não é constante, não é sempre, frequentemente, mas é uma nota muito importante, as famílias, antes de se apresentarem no mundo físico, se aproximam no espaço. Eu acho essa expressão de Allan Kardec tão interessante. Se aproximam no espaço, não é erraticidade, no mundo espiritual. Por vínculos de simpatia, graças aos quais, mais tarde, essa aproximação resulta na corporificação na Terra dos laços familiares. Geralmente, na maioria das vezes, frequentemente, o que não significa dizer sempre. Aí Kardec continua dizendo: contudo, há em algumas situações espíritos antipáticos que reencarnam entre vós e na vossa família, para que possam aprender convosco e vós aprenderdes com eles, e sublimarem-se reciprocamente. Quando você vê na obra de Allan Kardec a ideia de que as famílias se reúnem no espaço por laços de simpatia, simpatia não é sempre um gostar do outro, não. Na obra kardeciana, simpatia é o seguinte: se eu amo e o outro ama, é simpatia. Mas se eu odeio e o outro odeia, nós somos iguais, a gente tem simpatia também. Agora, sabe o que é antipatia? Está lá, relações de antipatia e simpatia entre os espíritos, livro dos espíritos. Sabe o que é antipatia? Kardec vai dizer: um espírito superior evoluído tem antipatia por um inferior. Antipatia não é gostar, não é desgostar, não é tratar mal, não é rejeitar, não, porque o espírito evoluído ele é bondoso. Ele tem o bem no coração. Mas a antipatia é falta de identificação vibratória. Falta de identificação, de vínculo, de afinidade profunda. Ainda que ele queira o bem, que ele ajude, que ele tenha compaixão. Porque às vezes a gente lê a obra da codificação e não atenta para isso, para esses detalhes. A verdade é que as exceções dizem de espíritos antipáticos, que podem traduzir, aí sim, em brigas, em ódios, em dificuldades, em falta de identificação. A verdade é que há a família corporal e a família espiritual. Ambas, em alguns momentos, se traduzem em coisas distintas. O projeto da família material é que a gente desenvolva os vínculos do espírito. Às vezes já trazemos os vínculos anteriores do espírito, que se traduzem em experiências atuais. E às vezes, os vínculos são apenas consanguíneos para que a gente desenvolva.
para a gente não fazer o sofisma de dizer, não, minha família material é essa, mas a minha família espiritual eu encontrei de outra encarnação aqui, eu abandono a família, deixo o povo lá se acabando e vou para a minha família espiritual. Não, se você reencarnou nessa família, materialmente falando, você tem um dever com ela. Você tem o direito de buscar sua família espiritual. Há irmãos que são mais irmãos nossos do que os irmãos consanguíneos. Sem dúvida nenhuma. Mas você, a pretexto disso, você não pode também fugir dos deveres e das suas tarefas imediatas para o núcleo. Porque então Deus errou. Deus colocou você num lugar para você buscar outro? Então Deus está errado. Não. Você tem um vínculo com aquele grupo. Primeiro com aquele grupo. É essencial. A ponto de Joana de Ângeles, em O Despertar do Espírito, dizer que o indivíduo maduro emocionalmente é o indivíduo que consegue superar, e quando ela fala superar, superar internamente, os desafios daqueles mais imediatos, ele está pronto para viver os desafios sociais. Porque a gente acha romanticamente que a gente vai ser missionário quando a gente estiver assim, numa atitude de martírio assim, e alguém fotografar e colocar no Facebook. Não, o missionário, ele não evolui dessa forma. Ele evolui em experiências silenciosas que ninguém vê. Às vezes o martírio que ficaram nas páginas da história é o coroamento apenas. É o acabamento, a obra final. Que foram desafiadas, que foram vivenciadas a princípio naqueles mais próximos. Para mais tarde, nos desafios adiantes. Então a família tem essa experiência, que começa muitas vezes no chamado casamento, que o casamento aqui não é necessariamente de papel passado, de aliança, mas o vínculo, união permanente entre dois seres. Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, pouco importa se é o casamento civil e religioso, ou nenhum dos dois, porque as culturas divergem dos países em relação a isso. Mas o que há no casamento, que é da lei divina, são duas leis, uma material e uma moral. Duas leis divinas. A lei material, a união dos sexos. E a lei moral, o sentimento de amor. Ele vai dizer isso no capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós precisamos atentar, já para concluir essa parte, e passar para os nossos amigos aqui de arte, o que a gente tem que atentar é que a base da família começa numa relação, numa experiência afetiva, quase sempre, e que essa experiência afetiva deve ter como base o compromisso de nós nos preocuparmos em não lesar a alma alheia. Toda experiência afetiva é um risco. É um risco de que não se garante de que vai dar certo. Ah, então não vai dar certo, eu não vou casar. Então, você vai passar a evolução assim? Que a vida é correr risco. Mas, o cuidado que a gente tem é de não contrair débitos espirituais com o outro. A partir dos nossos vínculos. Que a família é um convite a partir da relação afetiva de maturidade psicológica. Maturidade essa que é um empreendimento. Eu tenho que pensar. Eu tenho que saber. Como diz Joana de Ângeles. Pensa muito antes de casar. Diz Joana de Ângeles. Acho que ela é esperta, por isso que não casou. Mas ela vai dizer mais tarde, nesse mesmo capítulo, SOS Família, ela vai concluir dizendo, e pensa 2 vezes mais na hora de separar. Não que a separação não possa ser feita, não que a criatura está aqui na Terra para se estiolar, mas que é natural pensar que o empreendimento afetivo é um investimento, que não vai ser sempre agradável, que não vai ser romântico e na primeira dificuldade a gente separa. Porque às vezes uma crise de agora é momentânea que passa. Mas é claro que cada um é que vai dizer, porque ninguém veio para a Terra também para se estiolar, para se acabar, até onde chega a sua resistência psicológica, o seu limite emocional, a sua tolerância. Mas vale a pena os cristãos em geral e os espíritas em particular insistir e não abandonar o barco na primeira experiência. Principalmente, se o vínculo numa dissolução é feito de muita amargura. Porque nós podemos separar, mas que aquilo seja feito de maneira afetiva, de maneira respeitosa, de maneira amigável. Porque o que eu faço ao outro, na minha conduta com o outro, faz um débito espiritual para mim. O que eu gero no sentimento alheio, a partir do momento que eu cativo esse sentimento e passo adiante, eu vou ter que um dia dar conta disso. Não perante necessariamente o outro, porque às vezes o outro nem fica nos esperando com mágoa, mas perante nós mesmos e perante a consciência cósmica. Então o que a gente precisa pensar é isso. É se preocupar com o que a gente faz com o outro. Conheço um amigo da minha família
que ficou noivo de uma pessoa durante 30 anos. 30 anos de noivado. É quando a pessoa... Isso não está na programação espiritual de ninguém. Quando a pessoa se casar para ter filho, ele já estava com idade, os dois já estavam com idade para ser avós. Se casou com outra mais nova e teve filhos. Então vejamos que a gente tem um compromisso com o outro, com aquilo que a gente faz em relação ao outro. E ele dizia para mim, não, é porque sabe o quê? Acabou ali o tempo, agora o meu compromisso espiritual, quer dizer, o compromisso dele é ficar noivado com uma 30 anos, coitada, para depois ele se casar com outra. Ora bem, nem tudo é programação espiritual. Tem coisas que são escolhas nossas, do nosso livre-arbítrio, seja para melhor, seja para piorar a situação. Então é necessário a gente pensar muito, porque o planejamento espiritual não é uma determinação, é uma programação genérica. E é com isso que nós iremos aqui encerrar o nosso primeiro momento. Entender que a programação espiritual é um planejamento genérico e não uma determinação absoluta, para a gente voltar no próximo momento. Muito obrigado, muita paz.